Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao programa Bíblia Fácil, seu programa semanal de estudo da Bíblia. Eu estou aqui com um grupo de amigos que vieram de vários estados do Brasil para mais uma temporada sobre o Santuário. E eu quero convidar você que está aí conectado com a gente a também pegar a sua Bíblia e agora participar desse estudo. Chegamos ao terceiro estudo dessa série e hoje vamos aprender sobre o Evangelho em símbolos. Você vai entender que tudo que Deus mandou Moisés fazer na construção de um santuário, nos móveis do santuário, em todos os rituais, apontavam para uma obra mais excelente que o Senhor Jesus viria fazer. Por isso você é muito bem-vindo. Quero aproveitar e convidar você para curtir também nossas páginas nas redes sociais, tá bem? O nosso YouTube é youtube.com/bibliafácil. Lá você pode assistir todos os programas que a gente tem colocado aqui, tem passado a cada semana. No Facebook, nosso endereço é facebook.com/bibliafácil.nt. Esse é o nosso endereço oficial. E você também pode nos seguir no Instagram, @bibliafácil. E nós vamos estar postando lá várias novidades também para você. Quero aproveitar e convidar você que deseja vir para gravar o Bíblia Fácil comigo. Você quer vir? Então acesse a nossa página na internet, novotempo.com/bibliafácil. Lá você vai ter um local para você se inscrever. Os amigos que estão se inscreveram e eles estão aqui participando com a gente. Quem sabe nas próximas gravações não seja você aqui com a gente na Novo Tempo. Então se inscreve lá, novotempo.com/bibliafácil. Antes de começarmos no programa de hoje, eu tenho um presente para você, que é um DVD que nós gravamos lá em Israel. Nós fomos a vários locais de Israel, entre eles Jerusalém, que não podia faltar, e nesse material a gente colocou 13 temas, os mesmos que estamos apresentando aqui no programa Bíblia Fácil. É um presente para você. Quer o seu? Basta telefonar para nós em horário comercial. O nosso telefone é 0 operadora 12 21 27 31 21. Pegou aí? 0 operadora 12 21 27 31 21. Se você está com o seu smartphone na mão aí e usa o WhatsApp, vai aparecer para você aqui na tela um número agora de WhatsApp. Então você pode mandar para esse número a sua mensagem, dizendo eu quero o DVD Santuário. E a gente manda isso para a sua casa, tá bem? Ou se você preferir fazer um outro estudo que você queira dar Novo Tempo, você acessa a nossa plataforma biblia.com.br. Pegou aí? biblia.com.br. Nessa plataforma, você vai ter mais de 20 estudos da Bíblia. Você pode escolher qualquer um para você fazer ou solicitar através dos correios. Lembrando que você não paga nada por isso, é um presente da Novo Tempo para você, porque nós temos aqui sempre o apoio dos Anjos da Esperança, tá bem? Materiais como este estamos enviando para todo o Brasil sem custo nenhum, para que as pessoas aprendam mais e mais da Palavra de Deus, tá bem? Vamos então ao nosso estudo de hoje, o Evangelho em símbolos. O que nós podemos aprender a respeito do Evangelho nos símbolos do santuário? É o tema que agora vamos estudar. Mas nós temos um hábito muito saudável aqui, qual é? Orar. A gente ora sempre antes de começar o estudo da Bíblia. E eu queria convidar você também que está em casa a orar com a gente agora, pedindo a bênção do Senhor para o estudo que nós vamos fazer. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por todas as bênçãos, por teu cuidado e proteção. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos assistido em todos os momentos e pela alegria de termos a tua palavra mais uma vez em nossas mãos. Queremos estudá-la. Abençoa-nos para que nós compreendamos a tua vontade. Oramos em nome de Jesus. Amém. Pegou a sua Bíblia já? Está com a gente? Nós temos vários amigos de vários estados que estão conosco hoje. Inclusive, eu tenho um amigo aqui que é o André.
E o André esqueceu de dar um alô, né, André? Eu esqueci. Ele ficou chateado que ele provou do nosso açaí aqui de São Paulo e não gostou, né, André? Não é muito igual da nossa terra, né? E lá eu falei que a gente coloca a colher e o açaí fica em pé sem farinha. É, né? Tá certo. Aí eu gostaria de mandar um abraço, né, para os meus irmãos da congregação, que eu sou auxiliar, amigos de Deus, da Assembleia de Deus é Pioneira. Para o meu pastor, que me apoiou, Deus está aqui, pastor Valmeiro Baiari e sua família. O meu amigo, que ele me ajudou real para eu estar aqui, que ele mandou o número da diretora, diz, manda o teu vídeo lá que não vai dar para eu ir. O meu amigo Jeffter Gabriel, o irmão dele, a minha mãe que doeu o coração dela quando ela viu eu partir para cá. E Uma viagem tão distante, uma viagem tão né? distante, que foi umas quase 4 horas de viagem até chegar aqui. E muitas pessoas, como o meu amigo Getro, a mulher do meu pastor, Arlene, e outros amigos que, se a gente for citar, o programa vai. Eu quero saber se quando eu for no Macapá vai ter açaí original para mim lá, viu? Vai ter? Vai ter, com certeza. Então tá O senhor bom. vai, se o senhor for e avisar, o senhor vai almoçar ou jantar na mesa do rei. Com açaí, Tá certo. tá? Que bom, viu? São os amigos de vários estados do Brasil que vêm para cá, né? E a gente tem a alegria de recebê-los aqui com muito carinho e conhecer um pouco dessa diversidade tão linda que é a cultura do Brasil, tá bem? Obrigado você que também está fora do Brasil, acompanhando a Bíblia Fácil. Temos muitas pessoas nos Estados Unidos, Angola. Olha, um abraço pessoal de Angola aí, viu? Saudade de vocês. Não demora, a gente volta aí, tá? Moçambique, Porto e Príncipe, Guiné-Bissau. Um abraço para o meu amigo lá de Guiné-Bissau, viu? Pastor da região ali central de Guiné-Bissau. Um abraço carinhoso também para você. E a gente espera em breve poder rever todos vocês. Vamos então aprender mais sobre o santuário? Hoje vamos então entender um pouco do simbolismo do santuário. Já vimos aqui a existência de um santuário no céu. Estão lembrados? Existe um santuário no céu. E nós vimos semana passada que esse santuário tinha funções litúrgicas e depois funções soteriológicas. É o divino centro, ou o centro divino da obra em favor da humanidade. Já aprendemos aqui também que Deus mandou que Moisés fizesse um santuário. E nós estamos aqui, inclusive, no pátio, né, de um santuário cenográfico da Novo Tempo, para entendermos melhor esse assunto. E todo esse santuário, segundo o versículo de Êxodo 25:40, deveria ser feito conforme um modelo que foi mostrado a Moisés. Aqui a palavra hebraica tabinit, quer dizer modelo. Eu vou dar um modelo para você e você faça igual. É claro que o modelo ele não copia exatamente, né, o original, e a gente entende os elementos do santuário celestial a partir do terrestre, mas sempre é uma figura. E tudo no santuário, todos os serviços, cerimônias e sacrifícios apontava para um Messias que viria morrer em lugar do homem. A promessa lá de Gênesis 3,15, né? Farei, quando Deus diz assim para Eva e para a serpente, porei inimizade entre ti e a mulher, um dia o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. É a promessa messiânica em Gênesis 3,15. E Cristo viria para cumprir essa promessa. Então, o santuário, ou templo, como nós chamamos, era para o povo de Israel o Evangelho em forma de símbolos. Assim eles aprenderam sobre o Evangelho. E nós temos muito que aprender com todo esse simbolismo. Vamos começar entendendo melhor a relação que há entre o santuário terrestre e o santuário celestial. Nós podemos falar que essa relação, ela funciona em dois módulos. É uma relação estrutural e também uma relação funcional. Vamos começar com a relação estrutural. O que quer dizer isso? A estrutura do templo terrestre copiou a estrutura do templo celestial. Então, aprender sobre a estrutura física do santuário terrestre é compreender como que as coisas acontecem também no céu. Então, esta é a relação estrutural entre os dois templos. Vamos olhar primeiro para esse móvel que havia no pátio aqui, a pia. No pátio havia a pia
E eu já expliquei para vocês que é onde o sacerdote se lavava antes de começar a oficiar. Então, havia uma pia no pátio do santuário. Agora, se o evangelho está sendo pregado em forma de símbolos, por que essa pia está aí? O que ela simboliza? Não era apenas para que o sacerdote se lavasse para começar a oficiar. Ela tinha um significado superior. E nós vemos aqui em João 7,37, palavras do evangelista que diz: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Então Jesus se declarou a água da vida. Então a pia com água, ela era usada para purificações rituais do sacerdote, mas tem um significado mais especial. Qual é? Ela aponta para Jesus, que um dia viria mitigar a sede espiritual das pessoas, sendo Ele a água da vida. E eu mencionei para vocês aqui um outro episódio muito interessante de Cristo, no Evangelho de João, capítulo 4, quando ele se encontrou com a mulher samaritana, lá junto ao poço de Jacó. Estão lembrados? Jesus falou para a mulher assim: olha, mulher, quem beber da água desse poço, que Jacó cavou, vai voltar a ter sede. Você tem que vir aqui todo dia buscar essa água. Mas se você beber da água que eu lhe der, você nunca mais terá sede. E a mulher ficou interessada, né? Olha, uma água que eu bebo e nunca mais tenha sede? Eu quero dessa água. Mas o senhor não tem o que tirar, o poço é fundo. Onde o senhor tem essa água? Aí Jesus vai dizer para ela: olha, vai lá, chama teu marido, vem cá. Né? Jesus quis criar necessidade nela. Vai, chama teu marido e vem cá. Ah, não tenho marido. Bom, isso você diz com verdade. Já teve 5 e o que você tem agora também não é seu. Aí ela percebeu que não era alguém humano que falava com ela. E finalmente Jesus vai dizer: olha, mulher, você não está esperando o Messias? É ele quem está falando com você. Sou eu que falo contigo. E o que diz o evangelista João, no capítulo 4, que a mulher esqueceu o seu cântaro. Veja lá, se não é isso que ele escreveu. A mulher esqueceu o seu cântaro e foi correndo à cidade chamar os seus amigos para apresentar-lhes Jesus. É isso que acontece quando alguém se encontra com Cristo. Quem bebe desta água torna-se uma fonte, agora a jorrar para abençoar a vida de outras pessoas. Então nós temos que beber dessa água. Nós temos que provar do evangelho real. Nós temos que ter experiências com Jesus, porque quando a gente experimenta, é aí que a gente está habilitado agora a falar para os outros. É por isso que lá em Atos 1:8, Jesus falou assim: e ser-me-eis minhas testemunhas. Testemunha é alguém que viu, alguém que presenciou. Então ele pode contar, ele foi testemunha. Então quem vive uma experiência com Jesus pode agora passar também para as outras pessoas. Isso que importa, certo? Sim, meu amigo. Eu acho muito bonita André. a história da mulher samaritana, porque ela foi lá e começou a questionar Jesus. Tu, judeu, vem falar comigo que sou samaritana. E eu vejo que ali foi o dia que Deus escolheu para mudar a vida daquela mulher. Que ela era praticamente um nada, e ela se tornou uma grande evangelista quando ela conheceu a Jesus. Ela falou: eu vi o Messias, venham comigo conhecer o Messias, que me deu essa água, que me deu vida e esperança. Então eu vejo que nós temos que também ser desse jeito, levar a vida e a esperança para as pessoas, porque nós estamos tomando dessa água. É isso aí, Então, Mateus 10, hoje Jesus falou assim: de graça recebestes, de graças vos dá. de graças dai. Aí, essa é uma história que eu acho muito linda, porque ela deixou tudo. Ela tinha o cântaro, ela largou e foi falar que ela conheceu o Messias, que as pessoas iam lá. E eles foram e disseram: é verdade, venham, fica com a gente, que o Senhor é o Messias. O vazio foi preenchido, né? Ela foi cheia, né? Pastor Cláudio. Pegando a carona aqui com o meu amigo André, a sede dela era tanta que ela esqueceu o cântaro. É, isso mesmo. Ou seja, a necessidade humana se deixou para a necessidade espiritual. Isso eu achei interessante, porque ela correu para avisar que a água viva estava lá. Ali estava.
E ela se embebedou desta água, né? E de que cidade ela era? Sicar. E sabe o que significa a palavra Sicar? Bebedeira. Ou seja, da cidade da bebedeira, alguém estava para se embriagar com a água da vida, que era Jesus. Muito bem, avançamos então. Havia no pátio um segundo móvel. Era o altar de holocausto, onde os animais eram queimados após a morte. Agora, ele não apenas servia para queimar os animais, há uma tipologia, há um simbolismo no altar de holocaustos. E o autor de Hebreus diz assim, 9, 13 e 14, Hebreus 9, 13 e 14. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu, sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para que sirvamos ao Deus vivo. Ou seja, os animais eram mortos e o sangue desses animais eram derramados à base do altar de holocausto. O sangue era aqui derramado, às vezes parte do sangue ia para dentro do santuário e depois o animal era colocado morto sobre o altar para ser queimado. Então esse sangue do animal é o que perdoava o israelita. Agora o autor de Hebreus diz, se o sangue de bodes e de bezerros purificava os pecados daquelas pessoas, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu. Ou seja, o altar de holocausto apontava para o Calvário, onde Jesus derramaria o seu sangue. E lá ele verteria sua vida para a salvação de todos nós. Passamos pelo pátio. Vamos agora entrar no santo, entrar na tenda da congregação e entender também como que o evangelho era pregado a partir agora dos dois compartimentos. Mas antes, minha amiga Nídia. Pastor, assim, a missão de Jesus como Messias, como nosso Salvador, ela foi cumprida no Calvário completamente ou não? Porque tem pessoas que falam que sim, que somos salvos pela graça, Jesus morreu na cruz e pronto, né? Dentro do contexto do santuário, a missão de Jesus foi completa no Calvário e agora o santuário. Nós vamos explorar mais esse tema daqui para frente, mas eu posso já adiantar para você o seguinte. Vamos olhar para o próprio santuário. Imaginemos que estejamos lá nos dias de Moisés e nós sejamos o pecador que precisa de perdão. O que diz a lei? Pega um animal, leva até o santuário. Aí o pecador trazia o animal até o santuário. Aqui na presença do sacerdote, a gente tinha que matar o animal. Eu matava o animal colocando a minha mão sobre a cabeça dele, confessando o meu pecado, depois eu tirava a vida do animal. Então, simbolicamente, o meu pecado passou para o animal e agora o animal morre. Ao invés de eu morrer, o animal morre, porque simbolicamente a minha culpa foi para ele. Agora, eu não posso fazer isso em casa. Eu tenho que vir ao santuário para fazer isso. E aqui haverá um sacerdote que vai me receber. E esse sacerdote que vai ajudar nesse ritual, uma vez que o animal morreu, ele pegava parte desse sangue desse animal, às vezes derramava na base do altar, às vezes levava para o santuário e aspergia na cortina. Então, o sacerdote recebe o pecador. O pecador não pode entrar no santuário, ele não pode ir à presença de Deus. Ele precisa de um sacerdote, ele precisa de um mediador, certo? Vamos aplicar isso a Cristo agora? Cristo morreu. Nesse momento, ele está cumprindo o papel da oferta. Assim como o animal morria, assumindo a culpa do pecador, Cristo morreu no Calvário, assumindo a nossa culpa. Agora, uma vez que Cristo morreu e o Cordeiro morria, eu precisava do sacerdote para ir à presença do Pai através do sacerdote. Então, o animal morreu, a minha culpa foi paga
mas eu não posso ir na presença do Pai. O israelita não pode entrar lá, o sacerdote tem que fazer isso por ele. Então, Cristo morreu por você, mas você precisa agora do sacerdote. Por quê? Porque é ele que vai ao Pai por você. Fazer o quê? Ele vai apresentar o sacrifício dele como substitutivo para você. E dizer que você tem fé no sacrifício dele e por isso você não pode morrer ou não precisa morrer. Então, não é dizer que a obra foi incompleta, porque a morte de Cristo foi completa na cruz, ela foi perfeita. Só que Jesus ressuscitou e ele continua agora um ministério no santuário a nosso favor. Então, ele está lá, nesse momento, intercedendo por nós, né? Exatamente, como Entendi. sacerdote. Nos aproximando de Deus. Do Pai. A unidade de Deus, né? Ele é o elo. Sim. Ele falou assim, ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Então, eu preciso de Cristo. Eu preciso tanto da morte dele para pagar o meu pecado, quanto dele como um advogado para ter acesso ao Pai. Então, em ambas as fases, ele é indispensável, certo? Pastor, Luciano. desculpa voltar um pouquinho atrás no tema, falando a respeito do altar. Foi falado aqui que quando o pecador ele chegava até o sacerdote, ele colocava as mãos sobre o cordeiro, confessava o seu pecado, simbolicamente o pecado do pecador era transferido ao Para o cordeiro, animal, para o animal. que morria a morte do pecador. Sim. O fato é de esse animal, após a morte, ser morto, ser queimado. Ele está fazendo uma alusão, caso ao pecador que não confesse o seu pecado diante do sumo sacerdote, que o sacerdote não faça expiação por ele? Seria uma alusão futura sobre isso? Não diretamente, porque em certos casos o animal não era queimado. Havia casos que o animal era queimado sobre o altar e havia casos que a carne era comida pelo sacerdote. Então, o mais importante é entender de que esse animal é uma vítima. Ele não fez nada de errado, mas ele está pagando um preço, ele está morrendo. Isso apontava para Jesus. Então, o que é o evangelho em símbolos? Toda vez que um israelita pecava e tinha que levar até um animal, até o santuário, e ele via ali o animal contorcendo-se às dores da morte, ele tinha que ver nesse animal um símbolo do Messias. E assim como esse animal inocente está sofrendo e morre por causa do meu pecado, um dia o Messias vai morrer também. Então, esta cena sangrenta, cruel, era justamente para impressionar o coração dele, para que ele não mais cometesse o pecado. Certo? Sim, doutor. Pastor, é sabido que os rituais de sacrifício remontam à antiguidade, inclusive às civilizações mesopotâmicas ou até anteriores, se valiam disso para uma aproximação com os seus deuses. Ou para pedir alguma coisa. Chegamos então a esta época dos judeus e os sacrifícios aí, a pergunta sincera de que esse sacrifício, e não eram só cordeiros, eram vários animais. A depender até da condição financeira daquela família que levava o animal para o sacrifício. Seria esta apenas uma referência a todo esse ciclo histórico e não verdadeiramente um desejo, uma vontade de Deus? Quer dizer, isto, de fato, era uma mensagem de Deus ou seria apenas seguir um ritual histórico que já existia, que antecedia, inclusive, aquela civilização? Eu entendi. É verdade que você tem em até tribos e povos pagãos rituais de sacrifício. Inclusive, alguns deles incluem até sacrifício humano, né? Isso que eu ia falar, inclusive na América Central, os astecas, os incas, né? E infelizmente ainda hoje em algumas civilizações, aqui e acolá se houve relatos. Sacrifícios humanos, é verdade. Agora, eu acredito no inverso. Ao invés do judaísmo copiar as nações vizinhas nos sacrifícios, havia por parte das nações vizinhas uma deturpação daquilo que era o original. Isso vai acontecer em vários eventos da história. Olhe, por exemplo, para a questão do dilúvio. Você tem um relato bíblico de um dilúvio universal, de um homem que constrói um barco para salvar pessoas.
você vai encontrar vários relatos em outras culturas, depoimentos que nada tem a ver com a Bíblia, falando a respeito de um dilúvio e falando a respeito de uma embarcação que foi usada para salvar pessoas. Então, há divergências. Olhe, por exemplo, nos relatos da criação. O Gênesis fala de Deus criando Adão e depois Eva. Você vai ter outros relatos antigos falando também de criação, de Lilith e outros personagens que surgiram nas culturas a respeito das origens. Então, eu acredito que Deus tem um trato com o seu povo, isso foi relatado na Bíblia, e você vai ter certas versões ou interpretações pelas culturas contemporâneas destes fatos. Mas por que eu não duvido de que a linha central, o original, de que a ideia nasceu com Deus? É porque eu já encontro isso no Jardim do Éden. Em Deus matar um animal para vestir Adão e Eva e depois orientar os patriarcas que isso fosse continuado. E você tem todos eles sacrificando. Abraão, Isaac, Jacó, todos eles sacrificavam. Então, ou seja, a linhagem central do povo de Deus manteve essa especificação. E quando chega Moisés, que é o grande legislador da Bíblia, aí nós temos agora o estabelecimento mais criterioso de leis, até porque Deus está estabelecendo o seu povo, uma aliança com esse povo a quem ele escolheu, e agora virão outras leis que antes não eram praticadas. Aí você tem vários tipos de pecados, tipos de animais, tipos de sacrifício, tipos de ofertas, ofertas de um príncipe, ofertas por pecado por ignorância. Então, é Moisés quem vai sistematizar melhor, certo? Pastor, referente aos animais, eles tinham que ter alguma coisa específica? Tinha que ser comprado, criado, algo do tipo? O animal não podia ter defeito, esse era o princípio básico. Não podia ter defeito, porque ele apontava para Messias, então ele não podia ter defeito. Agora, no tempo de Cristo, por exemplo, quando o templo é inaugurado e as pessoas peregrinavam, as que moravam distantes, para Jerusalém, para a ocasião das festas, lá sim havia a possibilidade de se comprar os animais. Então ele não precisava levar do rebanho dele uma longa viagem, podia chegar lá e comprar o próprio templo por um tempo, o próprio templo por um tempo ofereceu ali, né, a possibilidade das pessoas comprarem os animais para as ofertas. Inclusive, quando Jesus purifica o templo, e ele faz isso 2 vezes, né, no início e no final do seu ministério, nós vemos uma clara discussão de Jesus a respeito disso, que eles haviam transformado a casa do Senhor em quê? Um mercado, um comércio. Por quê? Porque eles estavam vendendo os animais defeituosos, animais que não deveriam ser usados, entendeu? Mas havia sim essa possibilidade. Bom, nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta para mais explicações da Bíblia a respeito desse evangelho em símbolos. Não sai daí, eu volto daqui a pouquinho. Estamos de volta com o programa Bíblia Fácil, como eu disse para você, era bem rapidinho e nós vamos voltar ao estudo de hoje. Hoje, aprendendo sobre o Evangelho em símbolos, e tudo no santuário tinha um significado especial, apontava para a obra de Jesus e para tudo que ele viria fazer em nosso favor. E quando terminamos o primeiro bloco, tínhamos aqui uma pergunta. Rogério, por gentileza. Na verdade, o senhor já respondeu em outras oportunidades essa questão, mas não foi satisfatório a resposta. Porque, na verdade, assim, os judeus eles não sacrificam mais. E a resposta mais dada é porque o templo foi destruído. Né? Tenho admiração e carinho pelos judeus, né? Mas a pergunta que não quer calar, se estoura um cano em casa, eu deixo de tomar banho? Não, eu vou lá e conserto, né? Se não pode construir o templo, por que eles não voltam para a tenda? Por que eles não fazem a tenda novamente e voltam? Porque para eles, Cristo não é o Messias, fora os judeus messiânicos, né? Então, eu não consigo entender por que eles não retomam, simplesmente pararam.
Na realidade, a destruição de Jerusalém no ano 70, quando o templo foi destruído, provocou também a diáspora judaica, né? E você tem os judeus sendo espalhados por toda a terra. É uma questão de se ter o templo, porque o templo era o centro da religião de Israel. A gente viu aqui quando Moisés terminou a construção, houve uma teofania, uma manifestação divina para dizer que a habitação dele estava ali, que ele iria morar com o povo. Quando Salomão inaugura o templo em Jerusalém, em 1 Reis capítulo 6, vai dizer que a glória de Deus também pousou sobre o templo. Então, não era só o templo, era a presença de Deus e a aprovação de Deus para aquilo que eles estavam fazendo. Essa teofania não existe após a morte de Cristo. Então, eles continuaram sacrificando enquanto havia um santuário, mas sem as teofanias. E quando o templo é destruído no ano 70, então, quem sabe, agora mesmo que não vai acontecer nada. Porque na cruz já havia sido cumprida a lei cerimonial. E as pessoas que entenderam isso não mais sacrificaram. Agora nem templo tem mais. Agora vem a diáspora judaica. Então, são todos os fatores que foram contribuindo para que isso fosse abandonado. O que, à luz da própria tradição judaica, não teria mais sentido. Se não há o templo, não há sacrifício. Então, hoje eles vivem esse dualismo, né? Entre aquele que aceita e entende que aquele é o Messias que nós aguardávamos e outros que não o aceitam ainda. Mas mesmo aqueles que não aceitam, continuam sem saber como proceder a partir de agora. É por isso que daí até surge uma teoria, que não é nada bíblica, de que vai haver uma reconstrução do templo, de que voltará a haver sacrifícios, mas isso é questão de especulação e nada tem a ver com profecia. Sim, meu amigo. Pastor, sobre isso. André? Tipo, se a essas pessoas, esses judeus que não acreditam que Jesus Cristo é o Messias, o que eles fazem para Deus perdoar os pecados dele? Tem todas as suas tradições judaicas que são mantidas ainda, né? E eles buscam nessas tradições todos os elementos que eles acham necessários para o perdão. A religião deles é mais uma religião teocêntrica. É o contato deles com o próprio Deus. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então, a relação religiosa deles é mais com o Pai. Não se dá isso como se vê muito no segmento cristão, de buscar-se o Cristo, de o Cristo ser o mediador. Não, a figura central lá é a figura do Pai. Então, busca-se o Pai para a obtenção de todos esses favores espirituais, tais como o perdão. E é claro que há as orações, etc., outros rituais praticados para se manter acesa a religião na família. Ok? Avançando um pouco mais, chegamos então aqui ao pátio, do pátio para o santo, e no santo nós encontramos 3 móveis. Eu mencionei alguma coisa na semana passada a respeito dos pães da proposição, que eram 12, apontando para as tribos de Israel, mas há um significado muito especial e Jesus vai declarar em João 6,35. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Jesus declarou-se o pão da vida. Esse discurso de Jesus em João capítulo 6 foi um sermão muito duro, né, para as pessoas que ali estavam. E se você ler todo o capítulo, você vai descobrir que a partir daquele dia muitos discípulos o abandonaram. Muitos o abandonaram. Porque Jesus se apresentou como o pão da vida, como a água da vida, e ele se apresentou como cumprimento de todas aquelas cerimônias judaicas que apontavam para uma realidade. Ele se declarou, ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu, uma clara alusão ao maná que os judeus colheram durante sua peregrinação. Então, quando Cristo aplicou a si o cumprimento dessas profecias, muitos o abandonaram. E ele disse para os 12, né? E vós também quereis me abandonar? Vocês também vão me abandonar como os outros estão fazendo? E então vem a resposta, eu acho que de Pedro, né? Senhor, para quem iremos nós, se tu tens palavras de vida? Nós não temos para quem ir, é o Senhor mesmo.
Então, esse foi um duro sermão proferido por Jesus. Em João 8,12, ele vai dizer: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Assim como o candelabro iluminava o interior do templo, Jesus é a luz do mundo. Agora veja como a Bíblia é bela no seu ensino. Jesus é a luz do mundo. Mas lá no Salmo 119 e 105, diz que a palavra de Deus também é lâmpada e é luz. Ou seja, Jesus é a luz, mas a palavra também é a luz. Mas Jesus não é também a palavra de Deus? Em João 1 é dito isso, né? Que o verbo se fez carne, a palavra se fez carne e habitou entre nós. Então, Cristo é luz. E o candelabro que iluminava o interior apontava para esse Messias que viria para ser a luz do mundo. Pastor Cláudio? No livro de João, então fica bem claro para a gente que aquele povo, como o povo de hoje, muitas das vezes, não querem Jesus. Estão atrás de bens materiais. Ou seja, não quer nem o pão nem a água. Quer a casa, quer o carro. E Jesus fica em segundo plano. Querem os benefícios que o cristianismo pode trazer, que Jesus pode trazer, mas não querem a cruz às vezes, né? Por isso que Pedro falou assim: Senhor, para quem nós vamos? Ou seja, porque os discípulos estavam com a visão em Jesus. E o povo hoje mesmo em si não está com a visão em Cristo. Muitos estão às vezes numa igreja por causa dos favores que eles são prometidos. Atrás de alguma coisa. Menos de Cristo. Então esse é um problema que hoje o cristianismo enfrenta, né? E que tem que ser corrigido, né? André? Pegando um pouco o gancho dele, que teve uma vez uma discussão santa, como é chamado lá, na igreja que eu estava conversando com os irmãos, eu disse assim mesmo, que hoje as pessoas criaram o seu cristianismo. Elas não estão seguindo o cristianismo que os discípulos de Cristo ensinou, que os apóstolos ensinaram. Elas criaram o seu cristianismo. Dizer, não, agora só é amor. Eu não preciso me arrepender dos meus pecados, não preciso seguir a palavra de Deus, não preciso achar a luz, que é a palavra de Deus, achar a Cristo. Cristo é só amor, então não me julgue. Então, o que está acontecendo hoje na igreja, no meio geral? É que as pessoas criaram o seu cristianismo, esqueceram quem é a luz, quem é a vida, quem é o pão da vida, que é Cristo. Então, por isso que hoje as pessoas elas ficam meio sem saber para onde ir, porque elas já estão sem a luz, sem a palavra de Deus, ou elas terem criado um cristianismo que é totalmente distorcido da verdade. E para voltar a esse cristianismo original, primitivo, né? Nós temos que voltar para a Bíblia. É porque é a Bíblia que vai dizer para nós, né, qual é o caminho certo, né? Não podemos querer inventar o nosso caminho. Sim, amiga Nídia. Pastor, por que no candelabro tinham 7 lâmpadas? Eu sei que o número 7 é bem repetitivo na Bíblia, Repetitivo, né? Mas aí me veio agora essa pergunta, por que 7? O 7 na Bíblia simboliza a perfeição. Então, você vai ter, no Apocalipse, por exemplo, 7 Espíritos de Deus. Uma alusão ao Espírito Santo, né? Você vai ter também 7 igrejas, 7 trombetas, 7 selos. Então, o 7 é usado na Bíblia como um símbolo de perfeição. E este candelabro, ou menorá, como também é chamado, tinha essa quantidade de lâmpadas, identificando isso, né? É também a presença de Jesus como a luz do mundo. E o altar de incenso, que é o último móvel do santo, também tem um significado. No primeiro momento, ele servia ali para queimar o incenso. E por que era queimado incenso dentro do santo? Porque o sangue era aspergido na cortina. Porque havia os sacrifícios ali e o sangue ia para lá dentro. Então, era um local com odor fétido. E esse incenso era queimado para criar um aroma mais agradável ali dentro, enquanto o sacerdote oficiava. Agora, o Apocalipse diz, né? E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças,
de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então, Apocalipse 5:8 ensina de que o incenso que era queimado no santuário, ele simbolizava as orações dos santos, a oração do povo de Deus. Você se lembra que eu mencionei de que o segundo véu, que separava o santo do santíssimo, ele não ia até o teto da tenda. Havia um espaço superior. E quando o sacerdote queimava o incenso no santo, a fumaça subia e entrava pelo Santíssimo, significando que a nossa oração, quando feita com sinceridade, ela vai além do segundo véu e ela alcança o trono de Deus, a presença dele. O mesmo acontecia lá. Jerônimo, meu amigo. Pastor, é o seguinte, eu tive a oportunidade de ter ido a Israel. Aham. Eu observei no Muro das Lamentações os judeus clamando. Então eu fiquei observando aquele espetáculo, entendeu? E aquilo me bateu, né? Com relação à oração a súplica de Jesus, dizendo que quando a gente estiver orar, a gente tem que ficar dentro do nosso acomodação, do nosso quarto, né? Aham. E eu não sei se aquela oração deles tem realmente alguma importância. O que o senhor acha disso? Sim, o Muro das Lamentações tornou-se um local ali onde os judeus vão lá para suas orações rotineiras, né? Jesus falou em Mateus, é verdade, capítulo 6, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, né? E teu pai que te vê em secreto te recompensarás. Há sim a oração particular que nós devemos praticar, mas essa não é a única. Aqui a gente ora para começar sempre o estudo da Bíblia, inclusive com todos os amigos que estão em casa, e é uma oração pública. Então nós temos oração particular, tem oração pública, e o que eles praticam ali são orações públicas. Agora, nós somos orientados a orar a Deus. Agora, quando alguém ora, quem é que pode julgar esse tipo de oração? Nós não podemos, né? Porque só Deus conhece o coração. Ah, pastor, mas eles, por exemplo, se não aceitaram a Cristo, eles vão orar e como vai ficar a situação deles? Bom, é uma questão pertinente ao Senhor, né? A Deus. A gente não pode julgar nenhuma pessoa. Deus vai levar em consideração a sinceridade de cada coração. E pode ser que temos ali vários judeus que nasceram, né, com essa cultura e vão viver com essa cultura toda a sua vida. Deus vai olhar o coração quando cada pessoa for para ser julgada. Mas é uma atitude interessante, né, por parte deles. Pastor, eles orando no Muro das Lamentações, isso não seria um tipo de superstição, tipo, ir direto para lá, algo do tipo, não soa assim, não? Eles oram próximo ao muro ou no muro porque são as reminiscências da região do templo, né? Em realidade, o Muro das Lamentações não fazia parte da construção do Templo de Salomão. Era como se fosse o muro de arrimo, né? E ele está ali para segurar uma colina e sobre essa colina é que estava o templo. Mas é aquilo que sobrou de tudo aquilo que havia. Então, por isso, uma reverenciação por esse local de forma mais específica, né? Certo? Doutor Valdemar? Pastor, talvez até fugindo um pouco, mas não posso me furtar essa oportunidade. Já são passados mais de 2000 anos. A linda mensagem de Jesus, linda e profunda mensagem de Jesus, que poderia, inclusive, ser traduzido como uma mensagem tão simples de bons costumes morais e sociais. Estamos agora sendo mais de 7 bilhões, 7,5 bilhões de pessoas na Terra. Apenas cerca de 30% desses 7 bilhões e meio são ou se denominam cristãos. O que acontece? Para onde caminhamos? Qual a sua visão?
Me perdoa se divago um pouco, mas eu acho que está dentro do contexto. Onde está aquela mensagem para tantos outros que não se denominam cristão, que nem sequer aceitam ou acreditam nesta versão? Eu penso em 2 pontos que podem levar-nos a um equilíbrio. O primeiro ponto é o seguinte: todo ser humano que passa por essa terra, ele vai receber algum tipo de luz a respeito do Evangelho, de Cristo, de Deus. Ele vai ter um tipo de luz. Uns recebem mais, outros menos. Nós seremos julgados por essa luz. Em Atos 17:30 diz: Deus não levou em conta os tempos da ignorância. Agora notifica a todos os homens que se arrependam. Mas Ele não levou em conta. Então, enquanto eu sou ignorante de algum tema, de alguma doutrina, de algum assunto, Deus não vai me cobrar por isso. Mas eu serei julgado pelas coisas que eu conheço, pela luz que eu tenho. Então, pode ser que morra uma pessoa sem nunca ter ouvido falar de Jesus. Ele vai ser julgado pela luz que ele recebeu. E quão fiel ele foi a essa luz. Esse é um ponto. Partindo por um momento escatológico, do fim do mundo, Jesus disse: este evangelho do reino, em Mateus 24:14, será pregado. Então virá o fim. Então, Jesus disse que o evangelho vai ser pregado. Ele está fazendo uma afirmação. Agora, como que esse evangelho será pregado diante de 7,5 bilhões de habitantes? O Espírito Santo. E se você for para alguns textos da Bíblia, como Joel 2:23, Joel 2:28-30, Apocalipse 18:1, você vai ver que o Espírito Santo vai ter uma obra preeminente nesse tempo do fim. E assim como o Espírito foi dado no Pentecostes para iniciar a obra da igreja cristã, ele será dado agora no final da história para concluir a obra cristã. Então haverá uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo em nossos dias, nós cremos assim, que vai levar à conclusão da obra. A esse momento chamamos de chuva serôdia. Chuva temporã, ou primeiras chuvas, caiu no Pentecostes. Agora aguardamos a chuva serôdia. E quando vier esse poder pentecostal, na forma de uma chuva serôdia, torrentes do Espírito Santo, todos os sinceros serão batizados e o Evangelho será pregado. E o mundo será evangelizado em pouco tempo. Então é assim que a Bíblia nos coloca um panorama do final da história. O Evangelho vai ser pregado. E que Evangelho? O Evangelho do Cristo que está vivo, hoje lá no santuário, e vai voltar para nos buscar. Levanta o tema de oração, pastor, é uma coisa muito séria, porque a Bíblia deixa bem claro a respeito da oração. E como diz Apocalipse 5:8, os anciões, ele tinha harpa e tinha taças cheias de incenso. Às vezes as pessoas oram de uma tal forma, agora minhas orações não são aceitas por Deus, não são ouvidas por Deus, porque às vezes não sabem orar como convém ao Senhor. Certo. E muitas vezes quer orar só pedindo, mas muitos não querem orar agradecendo. E quando a gente agradece a Deus só por estar aqui nesse momento, Deus já olha do céu e já aceita nossas orações. Agora, como convém orar? Com o coração contristado, com o coração sincero e reto diante do Senhor. A Bíblia diz, deixa bem claro, que a oração do justo, ela surge os efeitos. Aí não adianta a gente querer orar dentro de um tema que nós estamos abordando, sabendo que é o santuário que vai nos levar a Cristo, e você orar como não convém ao Senhor. Lógico, você nunca vai ser ouvido por Deus dessa forma. Ok. Pois bem, amigos, eu e você precisamos estar atentos a tudo isso. E chegamos à Arca da Aliança. E claramente a Bíblia ensina de que a arca era o símbolo da presença de Deus. Sobre a arca o Senhor se manifestava. E tudo isso acontecia para ensinar para mim e para você de que há uma relação funcional e estrutural entre o templo celestial e o templo terrestre. Nós vamos louvar a Deus
por tudo que Jesus faz por nós. E agora, nessa música, você vai poder refletir um pouco sobre todo o sacrifício que Jesus tem feito em sua vida, sobre todos os benefícios que Ele tem trazido para você. Se nós estamos prontos e com o coração abertos para receber aquilo que Deus tem a nos dar, aquilo que Ele está fazendo por nós nesse momento. Cristo está nesse exato momento, cumprindo suas funções lá no santuário celestial. E Ele quer ministrar em nosso favor. Que o nosso coração se abra para essa obra maravilhosa e que Deus realize isso em nossa vida. Pensa nisso agora, enquanto ouvimos essa música. A cruz que me esconde é a mesma que me expõe, revela a sua graça, demonstra o seu amor, favor imerecido a quem não mereceu. O Filho do Deus vivo se deu, tirou o meu direito de não ter direito algum, sentenciou a vida a quem apenas creu. E outrora distanciados por vis pecados meus, fui salvo pelas mãos do próprio Deus. É em sua graça que minha alma se deleita, é na sua graça que o meu eu encontra a cruz. É por sua graça que a dor se rende à cura, e nela e por ela vou viver em paz. Tirou o meu direito de não ter direito algum, sentenciou a vida a quem apenas creu. E outrora distanciados por vis pecados meus, fui salvo pelas mãos do próprio Deus. É em sua graça que minha alma se deleita, é na sua graça que o meu eu encontra a cruz. É por sua graça que a dor se rende à cura, e nela e por ela vou viver, e nela e por ela vou viver em paz, em paz. Amém. Sim, nós podemos viver em paz. Por quê? Porque nós temos alguém nesse exato momento lá no santuário celestial. É verdade que nós pecadores não podemos ir ao Pai por causa dos nossos pecados, mas há um sacerdote que nos recebe e nos apresenta junto ao Pai.
Acreditar no Evangelho em símbolos é acreditar que tudo o que foi ensinado no santuário apontava para o Messias, apontava para Cristo e para a obra que Ele viria fazer em nosso favor. Por isso, hoje, nós podemos nos beneficiar desta obra maravilhosa que o Senhor Jesus realiza. Não quer você abrir o seu coração e exercer fé nesse sacrifício de Cristo e no seu ministério agora, no santuário em nosso favor? Eu espero que sim. Vamos orar por isso agora? Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela promessa da Tua palavra de que nós temos um sumo sacerdote junto ao Pai, a quem nós podemos buscar em qualquer momento e Ele nos acolhe. Que encontremos perdão e esperança de salvação nesta hora, ao nos colocarmos em Tuas mãos. Cuida de todos nós, perdoa os nossos pecados e nos prepara para a Tua breve volta. É a nossa oração, em nome e por amor de Jesus. Amém. Muito obrigado, querido, pela sua companhia no programa de hoje e a gente se encontra aqui na próxima semana, nesse mesmo horário, para mais um tema sobre o santuário. Até lá.